Olá, crianças. Vamos para a continuação de revisão de matemática. Olha só, acho que vocês perceberam que eu estou sempre batendo praticamente na mesma tecla, em porcentagem e problema, porcentagem e problema. Por quê? Os outros conteúdos da matemática, logo no início, tá? São fáceis, tipo, já foi falado sobre simetria, dobradura, tá? Decalque. Então, são conteúdos que dá para entender. Números decimais, como se escreve, passei tudo isso para vocês. Sendo que eu tenho observado, né, até por conta das lives, que tem alunos que ainda estão tendo dificuldade para efetuar conta de números decimais. Por isso que na revisão de matemática, praticamente eu vou estar sempre fazendo isso, contas, tá? E porcentagem. Agora, hoje, o que eu fiz? Eu peguei dois problemas que vocês têm aí no livro, na página 188, tá? E resolvi aqui para vocês os dois problemas aqui. Então, eu não escrevi o problema no quadro, até porque ele está no livro e fica um pouco mais fácil. Então, eu vou ler junto com vocês e vou explicar como é que foi feita a conta. Então, no primeiro problema diz assim: Zeca ganhou uma mesada de R$170. Ele quer comprar alguns brinquedos que custarão 30% do seu dinheiro, tá? Aí vem duas perguntas no problema: quanto que ele vai gastar e quanto vai sobrar? Aí eu fiz aqui para vocês 170 vezes 30. Lembra que eu falei para vocês que a porcentagem ela tem dois modos de fazer? Tanto faz, o modo que você conseguiu aprender, ótimo. O importante é que você aprendeu a fazer a porcentagem, sendo que aqui eu estou colocando para vocês um modo mais rápido, tá? Que é a direta na multiplicação. Aí eu coloquei 170 vezes 30. Professora, por que 30 e não 20 ou 25? Porque o próprio problema fala 30%. Tá? Coloquei aqui e deu R$51. Aí o que eu fiz? Peguei os R$51, que 30% em cima de 170 vai dar 51. E diminuir com o valor que ele recebeu, 51. E aí vem a pergunta: quanto que ele vai gastar e quanto vai sobrar? Aí eu coloquei uma setinha aqui para vocês compreenderem que ele vai gastar R$51 e vai ficar com R$119, tá? Então, as duas continhas estão aqui no quadro, dá para vocês entenderem muito bem como foi feito o processo. Quem quiser fazer isso aqui ou que já fez no outro procedimento da porcentagem, sem nenhum problema. Já o outro problema, que também está na mesma página, diz assim: o pai de Zeca recebe um salário de R$1.500. A prestação da casa onde ele mora custa 35% do seu salário. Tá? Então, o salário do pai do Zeca é 1.500 e ele paga uma prestação da casa com 35% do seu salário. Aí também mais duas perguntas: quanto que ele paga de prestação e quanto resta do seu salário após pagar a prestação, tá? Então, se é 35% que ele tira para pagar, no caso aí a prestação da casa, aí eu peguei o 1.500 vezes 35, tá? Deu aqui 525. Cortei os dois zeros aqui, porque é porcentagem, não vai fazer diferença. E peguei esse 1.500 e diminuí com o resultado aqui, tá? Para mim poder saber com quanto que o pai do Zeca fica depois que ele paga a casa, tá? E aí a gente descobriu o quê? Pegando 1.500 menos 525, deu R$975, que é o que o pai do Zeca fica, tá? Então, na porcentagem, diante de um problema, você praticamente, geralmente não, você sempre vai ter duas continhas para você fazer, tá? Não tem como fazer uma só, a não ser que você queira fazer de cabeça, já quer botar só o resultado. Isso aí você pode, tá? Depende de cada um. Muito bem. Aqui embaixo eu fiz o quê? Mais três continhas de números decimais e estou explicando para divisão, tá? Coloquei aqui o 9 dividido para 2, normalmente, 2 vezes 4, 8, tá? Sobrou, no caso, 2 vezes 4, 8, eu fui para o método indireto, coloquei o resultado da multiplicação embaixo do 9, diminuí que deu 1. Mas eu preciso continuar a conta. O que eu fiz? Acrescentei o zero, coloquei a vírgula no quociente e vou dividir o 10 por 2, que vai dar 5. 5 vezes 2, 10, é como se eu tivesse feito isso aqui. Se eu estou no método indireto, então vamos lá. 5 vezes 2, 10. Agora eu vou diminuir, deu 0, tá? Terminei a conta, não tem mais número nenhum para continuar. Aqui, também número decimal.
tá? Aqui no caso eu botei o 0 porque eu estava efetuando, mas exatamente no livro de vocês está assim, 2 dividido para 4. Não tem como, nem que quisesse, nem de pensamento você vai conseguir dividir 2 para 4. Então a gente acrescenta o 0 no quociente e esse 0 a gente também joga aqui para poder a gente dividir, tá? Por isso que eu botei ele aqui assim que vocês viram aí. Ih, a professora já botou 20 por 4, porque ela botou o 0 ali. E aí, o que eu fiz? 20 por 4 deu 5. 5 vezes 4, 20, tá? 20 tira 20, nada. Encerrei a conta porque não tem mais nada para fazer. Agora, aqui ao lado, eu tenho uma conta um pouquinho diferente que também está no livro de vocês. Você tem aqui um número decimal, tá? Mas aqui dentro do divisor ele não é decimal. E aí, como é que eu faço? Ele não é decimal aqui aparentemente, mas se você analisar a conta em si, ele acaba sendo. E eu preciso fazer a divisão como número decimal. Aí o que eu fiz? Eu peguei, a vírgula já estava aqui no 10, tá? 10,35 por 2, que dá 5. Eu multiplicando 5 vezes 2 vai dar 10. Coloquei aqui embaixo, diminuir, sobrou 35, tá? Lembra que é 10,35? Sobrou 35. Eu acrescentei o 0 porque eu preciso continuar a conta, isso vocês já sabem, tá? E aí, no caso, deu o quê? 1. 1 vezes 2, 2. Sempre trabalhando com 0, porque a gente precisa continuar. Diminuir 350 menos 200, deu 150. Acrescentei, diminuir, sobrou o quê? 1.000. 1.000 para 2, no caso aqui vai dar 5. 5 vezes 2, 10. E aí eu acabei finalizando a conta, tá? Eu só fiz assim para poder passar para vocês o seguinte, que quando vocês se depararem com números que aqui tem vírgula e aqui dentro não tem, o processo é o mesmo. Você vai continuar acrescentando 0, colocando vírgula no quociente ou colocando 0, dependendo do número que está ali para você dividir. Tá? Você não pode, mas aqui não tem nenhuma vírgula, aqui tem vírgula, eu vou dividir normalmente. Não, porque vai dar errado. Tá? Você poderia dividir normalmente se aqui, ó, vamos lá, que aqui não fosse, não tivesse vírgula. Eu ia ver como o número? 1035, tá? Dividido para 2, não ia acontecer isso aqui, ó. Essa escala de 0 não poderia estar aqui, porque o número aqui não tem vírgula, ele não é decimal. Mas acontece que ele tem vírgula. Por isso que há esse procedimento aqui de 0, como vocês estão vendo aqui. Tá bom, gente? Então, vai ser assim até as avaliações. Sempre vou estar voltando no conteúdo que eu tô vendo, que alguns alunos não conseguiram ainda entender, tá? Então, eu tô sempre tirando as dúvidas aqui na aula e nas lives também, tá bom? Por hoje é só. Beijo!